Existem poucas formas de execução tão reconhecíveis e infames quanto o assunto do vídeo de hoje. Inicialmente, projetada e considerada um método mais humano de execução, a cadeira elétrica foi amplamente adotada nos Estados Unidos. No vídeo de hoje, vamos abordar a invenção e o uso da cadeira elétrica, além de seu legado perturbador. Talvez seja útil começar com uma breve explicação de como exatamente a cadeira elétrica funciona e como ela mata uma pessoa. O condenado tem primeiro o cabelo da cabeça raspado, antes de ser levado à câmara de execução. Dentro da câmara, o condenado será amarrado à cadeira elétrica, com cintos atravessando o peito, os braços, a virilha e as pernas. Um eletrodo de metal, em forma de touca, é então colocado sobre a cabeça raspada para aplicar a corrente letal. Debaixo do eletrodo, uma esponja úmida será colocada para permitir uma melhor condução. Eletrodos adicionais também serão presos nas pernas. Depois de tudo pronto, uma venda ou capuz será colocado sobre a cabeça do condenado. A etapa final é aplicar até 2.000 volts por até 30 segundos. Em seguida, um médico geralmente verifica se a pessoa morreu ou não e, caso não tenha morrido, a energia será ligada novamente. A eletrocução pode matar de duas formas. A primeira é parando o coração. A eletricidade afeta o ritmo cardíaco. Todos os sinais no corpo que usam impulsos elétricos também podem ser interrompidos. Eletrocução pode paralisar centros respiratórios do cérebro e interromper os músculos que bombeiam o coração. A eletricidade pode queimar uma pessoa até a morte. Os corpos dos executados na cadeira elétrica podem ficar gravemente danificados. Espasmos musculares podem causar deslocamento de membros, pois movimentos bruscos, quando a pessoa está presa, provocam fraturas. Vapor ou fumaça pode sair do corpo enquanto ele queima. Os tecidos do corpo podem inchar e os vasos sanguíneos podem se romper. Não é incomum que o globo ocular seja expulso das órbitas. Pouco antes da invenção da cadeira elétrica, a pena de morte já perdia apoio em alguns estados do norte dos Estados Unidos no final do século XIX. No estado de Nova York, foram feitas tentativas de investigar formas mais humanas de execução. O enforcamento havia sido, por muito tempo, o método preferido de execução, uma prática herdada dos britânicos, mas havia preocupações com enforcamentos mal sucedidos e carrascos mal treinados. Para muitos, os enforcamentos haviam se tornado muito associados aos linchamentos raciais de justiceiros no Sul, e isso era algo com o qual o Norte não queria ser associado. O governador de Nova York, David B. Hill, criou uma comissão em 1886 para investigar quais outras opções de execução poderiam ser preferíveis. A comissão, composta por 3 homens, incluía Elbridge Thomas Gerry, um advogado e reformador dos direitos humanos, Matthew Hill, um político e advogado, e Alfred P. Southwick, um dentista. A inclusão de um dentista pode parecer estranha, mas será explicada em breve. Após pesquisar e revisar todos os tipos de métodos de execução contemporâneos e históricos, desde esfolamento até pelotão de fuzilamento e morte por fervura, a comissão concluiu que não existia nenhuma forma de execução mais humana. Se uma forma mais humana de pena capital fosse empregada, ela precisaria ser inventada. É aqui que Alfred P. Southwick entra em cena. Southwick era um dentista e pesquisador renomado. Ele criou vários dispositivos para a odontologia e se interessou pela eletricidade para aliviar a dor em procedimentos odontológicos. Foi em 1881 que Southwick soube de um infeliz trabalhador portuário que morreu eletrocutado acidentalmente. O trabalhador portuário estava tentando desligar um dínamo elétrico. Ele morreu instantaneamente, sem nenhuma marca no corpo, e parecia ter sido indolor. Tudo isso levou Southwick a especular se a eletrocução poderia ser uma forma mais humana de pena capital. Southwick começou seus experimentos sobre a voltagem necessária eutanasiando cães de rua. Ele testava se a eletrocução funcionava melhor dentro ou fora da água e quais tipos de eletrodos presos aos cães eram mais eficientes. Nos anos seguintes,
Southwick trabalhou em projetos de um dispositivo de execução com eletricidade, e sendo dentista, ele usou uma cadeira de dentista como base, oferecendo uma maneira adequada de conter o condenado enquanto a eletricidade era aplicada. Para finalizar seu projeto, Southwick procurou Thomas Edison. Edison era contra a pena de morte, mas percebeu que a execução por eletrocução poderia lhe dar vantagem no mercado de eletricidade. A empresa de Edison fornecia eletricidade por corrente contínua, menos eficiente, mas considerada bem mais segura. Isso quando comparado à corrente alternada, que era mais eficiente, mas menos segura. Um dos principais rivais de Edison no fornecimento de eletricidade era a Westinghouse Electric, que usava corrente alternada. Edison usou o método de execução elétrica para evidenciar os perigos da corrente alternada, associando-a à execução e fazendo o público considerá-la perigosa demais para uso doméstico. Foram realizadas todo tipo de demonstrações públicas, mostrando não apenas a eficiência da eletrocução como método de execução, mas também os perigos da corrente alternada. Edison fez uma demonstração com um piso de metal ligado à corrente alternada. Um cachorro foi então forçado a andar sobre o piso, morrendo instantaneamente. Exibições semelhantes foram realizadas com vacas e cavalos. Embora muitos não morressem de imediato, isso foi uma campanha de marketing eficaz para a cadeira elétrica de Southwick. Em 1888, a comissão do júri recomendou ao governador de Nova York que a eletrocução usando a cadeira elétrica de Southwick era o método mais humano de execução. Eles também recomendaram que o condenado fosse amarrado à cadeira elétrica com condutores de metal presos à cabeça e aos pés. No dia 1º de janeiro de 1889, o estado de Nova York instituiu a eletrocução como o método preferencial de pena de morte. A primeira pessoa a ser executada na cadeira elétrica foi um homem chamado William Kemmler. Kemmler foi condenado por matar sua esposa de união estável, Matilda, durante uma discussão por causa do álcool. Ele atacou Matilda com uma machadinha, golpeando-a várias vezes. Os advogados de William tentaram argumentar que a cadeira elétrica violava a 8ª emenda da Constituição, que proíbe punições cruéis e incomuns. Com apoio financeiro da Westinghouse Electric Company, o caso foi para a Suprema Corte, onde foi decidido que a cadeira elétrica não constituía uma punição cruel ou incomum. No dia 6 de agosto de 1890, Kemmler foi acordado e preparado para enfrentar a cadeira. No dia anterior, um cavalo havia sido eletrocutado como teste. Segundo as testemunhas presentes, Kemmler permaneceu calmo, aceitando seu destino. Os cabos elétricos foram conectados e o condenado foi amarrado na cadeira. Quando a alavanca foi acionada, 1000 volts percorreram seu corpo por 17 segundos. Kemmler foi declarado morto, mas as testemunhas perceberam que ele ainda estava respirando. Desta vez, a voltagem seria aumentada para 2000, resultando na destruição do corpo de Kemmler. Sob sua pele, os vasos sanguíneos se romperam, enquanto alguns até afirmaram que seu corpo pegou fogo. Durante todo o tempo, um cheiro macabro e perturbador, causado pela queima da carne e dos cabelos, permeava a câmara de execução. Muitos testemunhas precisaram sair da sala por isso. Apesar de não ter saído nem perto do planejado, a cadeira elétrica, nos anos seguintes, seria adotada por vários estados americanos. A cadeira elétrica foi adotada por Ohio em 1897, seguida pouco depois por Massachusetts em 1900 e Nova Jersey em 1906. No total, 26 estados, o Distrito de Colômbia, o governo federal e as Forças Armadas dos Estados Unidos usaram a cadeira elétrica como pena capital para crimes, embora ela nunca tenha sido adotada por outros países como forma de pena de morte. Apesar de seu uso generalizado, ainda havia muitos exemplos de execuções mal sucedidas. Um exemplo notável foi James Wells. James Wells nasceu em 1904 no Arkansas, em uma família pobre.
Ele trabalhava como ajudante de fazenda, mas foi acusado de assassinar seu empregador, Peter Thames. Em 1921, James Wells era um réu negro e pobre acusado de assassinar um membro branco e proeminente da sociedade. Isso foi suficiente para condená-lo à morte. Enquanto esperava no corredor da morte, outro preso, o assaltante de banco Tom Slaughter, organizou uma fuga. James Wells participou da tentativa de fuga, acreditando que seu recurso seria rejeitado. Logo foi recapturado. E na véspera de Natal de 1921, o recurso de James Wells foi de fato rejeitado. Sua execução foi marcada para março do ano seguinte. O carrasco da prisão não era um profissional, mas sim um ex-vendedor de carros sem conhecimento de eletricidade, muito menos do funcionamento de uma cadeira elétrica. Chegou-se a relatar que esse homem chegou à execução de James Wells embriagado. James Wells foi amarrado, o tempo todo cantando hinos religiosos. Ele foi silenciado por um choque, mas não morreu. Uma segunda descarga foi tentada e depois uma terceira, mas James Wells ainda estava vivo. A cadeira foi ligada repetidas vezes e novamente os médicos relataram que James Wells ainda estava vivo. Algumas testemunhas saíram da câmara incapazes de ver o que ocorria. Foram necessários 12 choques separados para finalmente executar James Wells. Em outro exemplo notável, um homem chamado F.G. Bullen foi condenado à morte por sua participação em um assassinato violento. Ele e outros atacaram um fazendeiro chamado Ira Culp, desmembrando a vítima com um machado e incendiando sua casa. Ele seria executado pela Penitenciária Estadual do Arkansas em 2 de fevereiro de 1923. Bullen foi colocado na cadeira elétrica até parecer morto. Seu corpo foi deixado na cadeira por alguns minutos antes de ser colocado em um caixão. Só então, quando o agente funerário percebeu que Bullen ainda estava respirando, o corpo inconsciente de Bullen foi retirado e colocado de volta na cadeira para ser eletrocutado e executado corretamente. Uma execução mal feita na cadeira elétrica chegou até a Suprema Corte. No caso de Francis contra Russ Weber, na tentativa fracassada de executar Willie Francis, Francis foi acusado do assassinato de um farmacêutico chamado Andrew Thomas, embora o julgamento e o processo tivessem irregularidades. Isso incluiu a arma do crime, uma arma policial roubada que sumiu do depósito de evidências da polícia. Francis teria 15 anos quando matou Thomas, seu ex-empregador e alguém acusado de abusar do jovem Francis. Mesmo assim, Francis foi julgado como adulto e condenado sem advogado. Ele foi condenado à morte, mas durante sua execução, a cadeira apresentou defeito. Enquanto estava sendo eletrocutado, Francis gritou debaixo do capuz: "Tirem isso, me deixem respirar." E com isso, sua execução foi adiada. Seus advogados tentaram argumentar que seria uma pena cruel e incomum ser submetido novamente à cadeira elétrica. O recurso falhou e Francis foi executado com sucesso na cadeira elétrica em 1947. De todos aqueles executados na cadeira elétrica, George Stinney Jr. continua sendo talvez o caso mais perturbador. O garoto de 14 anos foi acusado do assassinato de 2 meninas brancas, Betty, de 11 anos, e Mary, de 8 anos. Ele foi a última pessoa a vê-las vivas e foi rapidamente condenado pelos crimes. O julgamento dele foi cheio de confissões inconsistentes, não escritas e estranhas sobre o que aconteceu. A equipe de defesa de George não apresentou nenhuma defesa. Ele foi condenado à morte, sentença executada em 16 de junho de 1944. Relatos dizem que ele era tão pequeno que precisou sentar em um livro para ser executado na cadeira elétrica. George e sua história inspiraram o romance de Stephen King, À Espera de um Milagre, onde as execuções mal feitas na cadeira elétrica são um ponto-chave da trama. Não surpreende que, após execuções mal feitas, a cadeira elétrica tenha perdido popularidade. Erros humanos, como usar uma esponja sintética em vez de uma esponja natural, podem levar a execuções horrendas, como aconteceu com Jesse Tafaro.
Durante sua execução, em 1990, foram necessárias 3 descargas para executar o homem, com chamas de 15 centímetros saindo do topo de sua cabeça. Agora, a injeção letal é usada principalmente como alternativa à cadeira elétrica, que está sendo gradualmente desativada por muitos estados. Atualmente, apenas 7 estados usam a cadeira elétrica, sendo que alguns a mantêm como alternativa caso a injeção letal deixe de ser uma opção. Nenhuma forma de execução está livre de casos mal feitos. Por exemplo, cerca de 3% dos enforcamentos são mal feitos. A cadeira elétrica tem taxa de erro de cerca de 2%, enquanto a injeção letal supera 7%. Como mostram os exemplos dados, uma execução mal feita pode se tornar uma punição cruel e incomum, sem sequer conseguir matar o condenado. A cadeira elétrica é uma forma realmente perturbadora de pena de morte e pode levar a uma morte verdadeiramente chocante.